Você não pode ver, mas ela está em todo lugar. A poluição eletromagnética. Ela é gerada pelo excesso de ondas emitidas por aparelhos eletrônicos e, segundo pesquisas, pode alterar o funcionamento do corpo humano. O avanço da tecnologia trouxe mais conforto. Mas quais são as consequências para a saúde? Celulares, telefones sem fio, Wi-Fi, Bluetooth, micro-ondas e eletrodomésticos são alguns dos emissores deste tipo de radiação. Em contato com a eletricidade do corpo, as ondas eletromagnéticas deixam as células estressadas. O sistema imunológico é afetado e o organismo fica suscetível a doenças. Algumas pessoas têm mais chance de desenvolver problemas de saúde por causa deste tipo de radiação. São chamados eletrossensíveis. Nas grandes cidades do mundo e até nas que não são tão grandes assim, a gente vê telefones celulares e suas torres para todo lado. Esses equipamentos emitem um tipo de radiação que os cientistas diziam que era inofensiva. Se a gente voltasse no tempo, para 1985, a quantidade de radiação eletromagnética, se ela fosse visível, seria mais ou menos assim. Mas agora, 30 anos depois, com celulares, tablets e computadores para tudo que é lado, os cientistas calculam que a quantidade de radiação eletromagnética aumentou muito, 250 mil vezes. 250 mil vezes. Se essas ondas fossem visíveis, você não conseguiria enxergar mais nada, nem o repórter. Eu queria te conversar com uma outra coisa com você, além das toxinas, além da desnutrição, além do estresse, além das infecções e infestações. Eu gostaria de conversar sobre a poluição eletromagnética, que apesar de ser invisível, ela te prejudica. Você vai dizer assim, na minha casa toda eu tenho Wi-Fi. Mas não é tão bom, não. Eu acho que quando você for dormir, você tem que desligar seu Wi-Fi. Porque se você mantém o Wi-Fi o tempo todo na sua casa, você tem ali uma carga eletromagnética constante. A nossa eletricidade brasileira, teoricamente, ela é 60 Hz, mas ela oscila mais do que 60 Hz. Esse processo de oscilação cria o que o canadense chama de dirty electricity, eletricidade suja, e cria um campo eletromagnético maléfico para a sua saúde na parede onde você mora. Aí onde você está assistindo, você olha para um lado, você olha para o outro, tem paredes. Aí está correndo uma eletricidade. Essa eletricidade é dirty electricity. Se você trabalha com um celular, e principalmente se você tem um iPhone, um iPhone serve de antena para o outro iPhone, que serve para o outro, que serve para o outro, que serve para o outro. Contanto que ele esteja ligado. Você não precisa estar falando. Eu não sei se você já percebeu, quando você desliga o seu iPhone, o tempo que leva para ele voltar a ser funcionar. Eles já fizeram isso de propósito. Eles fizeram isso porque eles não querem que você desligue o seu iPhone. Porque enquanto o seu iPhone estiver ligado, mesmo que você não estiver usando ele está servindo de antena para os outros iPhones. Então, um vai passando para o outro. Então, você está constantemente bombardeado com uma poluição eletromagnética muito séria. Vamos entender melhor, então, o que acontece quando a gente recebe radiação e por que isso pode provocar câncer. Então, a gente vai ter a simulação aqui de um exame. Isso. Então, aqui nós temos uma fonte de radiação, está fazendo o exame no tecido do paciente, você vê aqui músculo, ossos, você tem células dentro desses tecidos e a radiação passa por essas células, se nós pudermos ter a próxima imagem. Ao passar pela célula, ela passa pelo DNA e ele provoca danos do DNA, por isso você tem dentro do organismo certas proteínas especializadas de fazer o reparo desse DNA. Se esse reparo não for feito, você tem a formação de um câncer, esse câncer acaba afetando o órgão e, se não for detectado precocemente, pode se espalhar e vir a causar até o óbito do paciente. A gente tem dentro de cada célula um núcleo e dentro desse núcleo toda a célula tem DNA. Praticamente toda a célula tem DNA, raras exceções, né? O problema que a gente tem é que, embora esses danos sejam relativamente comuns, e o nosso corpo é preparado para enfrentar os danos e repará-los, quando você tem um excesso de radiação, você tem um excesso de danos e o mecanismo interno de defesa pode falhar.
E quanto mais radiação, maior a chance de que isso aconteça. Então, por isso que o excesso de exposição à radiação ionizante acaba sendo perigoso e, dependendo do volume, pode, assim, vir a causar um câncer. It's not something you can see or hear. You can't taste it or smell it. Harmful man-made electromagnetic fields are everywhere. Why are more and more people suffering from headaches, anxiety, severe fatigue, stress, and depression? Why are cancer rates impacting younger and younger generations? These chaotic wireless and electrical offenders are all around you. So how can you defend yourself from such an invisible force? Conheça agora porque somos a melhor opção para você. Muitas doenças do corpo humano aparecem em virtude do desequilíbrio das correntes energéticas e não são diagnosticadas pela medicina tradicional. Enquanto você repousa no colchão com energia quântica, a energia do corpo volta ao normal, reconstruindo os canais energéticos para uma saúde plena e perfeita. Kencolite Brasil, um show de sono, um show de repouso. Melhor que isso, só o colinho da mamãe.